Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e hoje nós vamos falar sobre um tema que vai impactar muito no seu bolso, a queda do dólar. O que isso impacta na sua vida diretamente falando e como você consegue aproveitar essa oportunidade. Tudo isso será tratado no vídeo de hoje. Para você que está chegando agora no canal, aproveita para clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar o sino de notificação. E à medida que você for gostando do vídeo que estiver acompanhando, clica no botão de gostei. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Bom, e agora falando novamente sobre esse fato, o dólar caiu para R$ 5,94. E por que isso aconteceu? Durante a campanha para a presidência, o Donald Trump, ele falou muito sobre taxar importações chinesas, chegando a falar que ia colocar uma sobretaxa de 60%. Porém, logo depois dele ter assumido de fato o cargo de presidente, ele recuou um pouco nessa taxação para uma alíquota de apenas 10%. Então, durante a campanha e logo depois dele ser eleito, o dólar começou a subir de uma maneira desenfreada, justamente porque o mercado esperava que ele iria taxar muitos produtos chineses e também outros produtos, até porque o Donald Trump é conhecido por ser um grande nacionalista, que coloca os interesses dos Estados Unidos sempre à frente dos outros países. Porém, como na prática ele não colocou uma taxação efetivamente tão grande, o mercado ele recuou, fazendo com que o dólar se desvalorizasse bastante. E se a gente pega o histórico do dólar, a gente observa que a partir de novembro ele começou a subir, no final de dezembro ele chegou a bater a sua máxima histórica na casa dos R$ 6,20 e desde então ele vem caindo, batendo a marca agora de R$ 5,94. E o que na prática essa queda do dólar acaba impactando na sua vida? O primeiro impacto é o fato de você ter uma grande oportunidade para dar o seu primeiro passo para começar a investir no exterior. Isso porque o dólar ficou muito mais barato do que ele esteve algumas semanas atrás. E além disso, por mais que a bolsa americana ainda esteja se valorizando em dólar, em reais ela não vem apresentando um bom resultado em 2025, justamente por conta dessa queda do dólar. Eu vou colocar na tela agora para você visualizar essa comparação. A bolsa americana em dólar, representada pelo ativo IVV, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em 2025 rendeu 3,86% em dólar. Agora, olhando para a variação da bolsa norte-americana em reais, através do ativo IVVB11, que você consegue adquirir dentro de uma corretora brasileira, está com uma rentabilidade negativa de menos 0,21%. Sendo assim, você tem que aproveitar essa oportunidade o quanto antes, começar a investir o seu dinheiro no exterior, aproveitando o fato de que o dólar está muito, muito barato em comparação ao que esteve algumas semanas atrás. O segundo impacto na sua vida está relacionado ao preço dos principais produtos que você compra no supermercado. Isso porque todos esses produtos acabam sendo transportados ao redor do Brasil através de caminhões, que por sua vez tem como seu principal custo o diesel, que na prática acaba tendo o impacto no seu preço através da variação do preço do petróleo e também através da variação do dólar. Sendo assim, quando o dólar sobe, o preço dos alimentos tendem a subir. Quando o petróleo também sobe, o preço dos alimentos tendem a subir. Por outro lado, quando o preço do dólar acaba caindo, quando o preço do petróleo também acaba caindo, a tendência é que o preço desses produtos tendam a cair também. Além do fato de que você que tem um carro, tem uma moto e vai abastecer, a tendência também é que o preço da gasolina venha a cair. Mas é importante avaliar também o quanto o preço da gasolina e do diesel estão em defasagem em relação ao preço do que deveriam estar. E eu vou te dar um exemplo prático para você entender melhor. Imagine que ao longo de 2024, somando a alta do preço do petróleo e a alta do dólar, nós tenhamos uma valorização total de 45%. Se a Petrobras ela só aumentou o preço da gasolina e do diesel em 20%, nós temos uma defasagem. A Petrobras não aumentou o tanto quanto ela deveria ter aumentado. Sendo assim, se o dólar ou se o petróleo apresentarem uma queda muito pequena, pode ser que na prática isso não reflita numa queda da gasolina ou do diesel e, consequentemente, numa queda do preço dos produtos do mercado. Isso vai acabar acontecendo se o dólar continuar caindo ainda mais, batendo 5,8, 5,7, 5,6, aí sim, de fato, vai ter um impacto mais visível na sua realidade. E o terceiro impacto acaba acontecendo nas empresas da Bolsa Brasileira, principalmente aquelas que acabam tendo seus custos atrelados ao dólar. Nesse caso, as duas principais são as empresas de aviação,
a Gol e a Azul. E fica muito claro que elas conseguem se beneficiar quando a gente olha para a valorização das suas ações em 2025. As ações da Gol subiram 26,28% e as ações da Azul subiram 25,55%. Isso porque todos os custos atrelados à aviação são em dólares, até mesmo pelo fato de que a maior parte da dívida dessas empresas estão em dólar. Então, quando o dólar cai, elas conseguem ganhar uma grande folga financeira. Isso porque esse tipo de empresa acaba sendo muito endividada, elas acabam operando bem no limite. E qualquer pequena diferença acaba beneficiando muito e muito esse tipo de companhia. Apesar de todas essas vantagens que eu citei anteriormente em relação à queda do dólar, é importante que você coloque os pés no chão e tenha noção de que essa variação é apenas algo de curtíssimo prazo, porque não adianta nada. O Donald Trump, ele reduziu um pouco essas medidas protecionistas que antes ele tinha sido muito agressivo no discurso e agora está sendo um pouco mais conservador, se o Brasil não resolver os seus problemas internos. O Brasil precisa cortar gastos o quanto antes. Se isso não acontecer, nós teremos que fazer reformas ainda mais bruscas daqui a alguns anos. E por mais que o governo Lula, através do ministro Haddad, ministro da Fazenda, tenha disponibilizado um plano de reforma por volta de novembro, falando que ele ia cortar gastos, falando que ele ia isentar, por exemplo, o imposto de renda para quem ganha até 5 mil e colocar uma taxa ainda maior para quem ganha acima de 50 mil, o mercado não gostou, até porque na prática isso não vai refletir um ganho de dinheiro para as contas públicas, porque de um lado ele vai cortar gastos, só que do outro lado ele vai reduzir muito a arrecadação, isentando quem ganha até 5 mil reais. Então, se o governo do Lula, se o ministro Haddad não fizerem nenhuma mudança brusca, não vai fazer muita diferença aqui para o Brasil. Então é por isso que é importantíssimo que você comece a diversificar o seu dinheiro no exterior o quanto antes, aproveitando justamente essa oportunidade de queda do dólar temporário. E para que você tenha noção de como o Brasil está se endividando cada vez mais, eu vou colocar um gráfico agora na tela para você visualizar como a situação está preocupante. A gente consegue observar que a dívida pública do Brasil em relação ao PIB atingiu o seu ponto máximo por volta de 87%, 88% na faixa de janeiro de 2021, justamente por conta da pandemia. O governo teve que se endividar. Ele começou a tomar decisões para reduzir a dívida, fazendo com que ela caísse bastante até setembro de 2022, mas desde então ela vem subindo em linha reta. E sendo bem honesto com você, é extremamente improvável que o Lula e o Haddad façam as medidas necessárias, porque na prática o que é necessário para ser feito acaba sendo muito impopular. E todo mundo sabe que quem está num cargo político só pensa na próxima eleição, que nesse caso vai acabar acontecendo em 2026. Então, se mudanças bruscas forem feitas, mesmo que necessárias, isso não vai acabar agradando muito a população. Então, eu considero muito, muito improvável que o Lula, que o Haddad façam medidas de fato impactantes para reduzir as despesas aqui do Brasil e que no longo prazo acabariam até ajudando no longo prazo. Só que o problema é que eles não se importam tanto assim com isso, eles acabam se importando muito mais com os próprios votos. E o segundo ponto a ser avaliado é o fato do próprio Trump. Pode ser que em algum momento ele aumente essa tributação dos produtos chineses, pode ser que ele coloque outras taxas em relação até mesmo a produtos brasileiros, então acaba sendo algo um tanto quanto imprevisível. E nesse caso, o Trump, ele tem essa bandeira de nacionalista, ele foca muito nos Estados Unidos, não é à toa que o seu lema, na primeira vez que ele foi candidato, e nessa segunda vez também, era de fazer a América grande novamente, Make America Great Again. E na prática, o que isso significa? Significa que ele vai criar um protecionismo econômico, significa que ele vai jogar dinheiro na economia, principalmente na parte de infraestrutura, para aquecer a economia americana, para aquecer a indústria. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma expectativa maior de inflação e, como consequência, o Banco Central dos Estados Unidos terá que aumentar a taxa de juros justamente para conter esse possível aumento de inflação. Naturalmente, quando os juros aumentam dos Estados Unidos, mais pessoas colocam o dinheiro lá porque é a moeda mais segura do mundo e, consequentemente, o dólar tende a se valorizar em relação às outras moedas. Então, se o Donald Trump executar o mesmo plano que ele executou na primeira vez que ele foi presidente, tenha ciência de que a médio e longo prazo, pelos próximos 1, 2, 3 anos, o dólar vai acabar voltando a subir. E comprovando isso através de dados, o dólar, quando o Donald Trump assumiu como presidente pela primeira vez, no dia 20 de janeiro de 2017,
estava em R$ 3,19. Depois, quando ele encerrou o seu primeiro mandato, ele estava em R$ 5,30, uma valorização de 66,2%. Considerando o dólar de hoje, R$ 5,94, e a mesma valorização que teve na primeira vez que ele foi presidente, nós vamos iniciar o ano de 2029 com um dólar a R$ 9,87. É importante destacar que durante o período ao qual ele foi presidente pela primeira vez, nós tivemos a pandemia que acabou impactando muito no aumento do dólar. Mas mesmo assim, a tendência é que o dólar se valorize considerando o governo dos Estados Unidos e considerando a ineficiência do nosso governo aqui do Brasil. E para reforçar o fato de que você deve aproveitar o quanto antes a oportunidade de mandar dinheiro para fora para diversificar o seu patrimônio em ações norte-americanas, eu vou dar o exemplo de duas ações que estavam na minha carteira no ano de 2024 e permaneceram para esse ano de 2025. Ações essas que entraram através de um método automatizado, onde, através de filtros simples, eu consigo identificar ações que são baratas, ações de empresas de qualidade e ações que conseguiram apresentar um grande crescimento nos seus lucros, fazendo com que eu consiga identificar de uma forma rápida, de uma forma clara e de uma forma segura boas ações para investir nos Estados Unidos. Uma dessas ações é a IBKR, Interactive Brokers, que é uma das principais corretoras dos Estados Unidos, que nesse ano de 2025, em reais, já se valorizou 15,39% contra o Ibovespa, que subiu apenas 2,03%, e o CDI 0,73%. A próxima empresa é a Jabil, que se valorizou 13,82% em reais, que é uma empresa que atua na parte de soluções de produtos, fazendo serviços de projetos, fabricação, cadeia de suprimentos e também gerenciamento de produtos. Então fica claro que é essencial que você tenha um pedaço do seu patrimônio investido lá fora, porque esse tipo de empresa consegue oferecer um grande potencial de retorno, tanto no médio prazo quanto no longo prazo e principalmente no longo prazo. Se você quiser ter acesso a esse tipo de estratégia para selecionar também esse tipo de ação para sua carteira de investimentos, eu tenho um curso chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você vai conseguir ter acesso a um método claro para investir na Bolsa Norte-Americana, na Bolsa Brasileira e também no mercado de renda fixa, seguindo estratégias validadas historicamente. Para você que está começando do zero ou para você que tem um conhecimento mais avançado, a Capital do Dinheiro é para você. Para mais informações, é só você escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela e lá no site você vai conseguir fazer a sua inscrição. Então nesse vídeo você conseguiu entender melhor o porquê que o dólar acabou caindo, o que isso impacta na sua vida, quais são os pontos positivos e os pontos negativos, e algumas perspectivas de médio e longo prazo relacionados ao governo brasileiro e também ao governo norte-americano. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino para que todas as vezes que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um vídeo recomendado para que você saiba exatamente o próximo conteúdo a ser acompanhado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.